Ainda falando sobre esse aspecto de carreiras, obviamente que várias atividades profissionais surgiram nos últimos tempos, nós temos uma infinidade de oportunidades e a gente percebe que muitos adultos, principalmente os jovens, eles se sentem muito confusos no sentido de tentar encontrar uma profissão tão cedo como é exigido no caso dos jovens, que tem que entrar logo numa faculdade. Que tipo de orientação você daria para esse jovem que está buscando uma profissão, não sabe exatamente aquilo que gosta? A impressão que nós temos é que realmente as pessoas estão um pouco mais confusas. Sim. Que tipo de recomendação você daria? É verdade, né? Hoje as pessoas estão entrando na universidade muito jovens, né? Então eu entendo que a primeira questão é assim: se a pessoa não consegue ter clareza daquilo que ela gosta, da profissão que ela quer seguir, acho que ela tem que buscar um especialista para fazer uma orientação, né? E quando a gente fala dessa orientação vocacional, às vezes são algumas sessões terapêuticas que ali o psicólogo vai ajudá-lo a ter mais clareza a respeito dele, dos seus valores, da sua forma de pensar, dos seus objetivos, e isso pode ajudá-lo numa decisão de escolha. Por outro lado, acho que uma coisa também que a gente tem que aliviar um pouco essa tensão dos jovens, né? Porque parece-me que assim, eu tenho que acertar na primeira. Às vezes, muitos jovens começam, né? E começam através de um estudo e depois ele muda. Como muitos profissionais que estudaram, tiveram uma formação e trabalham em outra atividade totalmente diferente. Então eu vejo que hoje as pessoas devem, assim, primeiro ela começar a se autoavaliar um pouco, identificar o que tem a ver com ela, o que ela gosta, né? Tem um exercício muito interessante que às vezes eu faço nos meus trabalhos, que é relembrar um pouco as brincadeiras infantis. As brincadeiras infantis da infância, elas são muito reveladoras, né? Quando você começa a analisar, entender mais o porquê que você brincava tanto com esse jogo desta forma, e você consegue fazer através dessas brincadeiras entender cenários de profissão. Então a gente sempre propõe em algumas atividades esse relembrar da infância, o que a pessoa brincava, no que ela gostava e quais são as profissões que isso tem a ver com ela. Então a gente acaba fazendo um pouco essa ponte. Também fazer um pouquinho análise histórico da própria vida, né? A linha do tempo, isso ajuda a pessoa a perceber pontos de semelhança nas atitudes dela, que esses pontos podem ser engajados na carreira. Então acho que é importante a gente, primeiro, o jovem buscar a autoanálise, entender um pouco os seus valores pessoais, aquilo que gosta, e olhar para fora, no mercado, quais são as profissões que eu posso encaixar. Agora, também, por outro lado, às vezes nós encontramos jovens que queriam uma outra profissão, mas passou a gostar dessa nova que aprendeu. Né? Às vezes, aí a importância da universidade, a universidade é muito importante nessa fase, porque ela tem uma influência muito grande nessa carreira. Até fazer com que as pessoas gostem de determinados estudos que no primeiro momento não lhe era atrativo. Você há pouco acabou de citar a importância das universidades. Anteriormente, antes do início da nossa conversa, você tinha dito que aqui em São Paulo poucas faculdades lidam com a disciplina criatividade. Qual a importância dessa disciplina dentro de uma formação acadêmica? Olha, se a gente entende, né, que criatividade, criar e inovar é como respirar. Se a empresa não inova, se ela não cria novos produtos, novos serviços, novas formas de fazer as coisas, novas maneiras de atender o cliente, essa empresa não sobrevive no mercado. Né? E essa criatividade vem o quê? Através das pessoas. Não é? As pessoas é que compõem essa empresa que vai gerar ideias. Só que a criatividade é algo que tem que ser estimulado desde a infância. Então, desde a escola primária, ela tem que estimular a criatividade. Porque a criança, ela já é criativa. Mas muitas vezes os professores podam essa criatividade. E ela vai crescendo, depois ela vai buscar sua formação. E hoje são poucas as faculdades que têm a disciplina criatividade e inovação. E você veja que isso se torna mais difícil, porque é uma competência muito procurada pelas empresas.
Então, cabe muito às universidades se preocuparem também, além dos seus ensinamentos técnicos, que são importantes, pensar em ensinar também a desenvolver essas competências, que são as competências que as organizações estão buscando. Competências de inovação, competências de equipe, competências de liderança, porque é isso que vai garantir até a empregabilidade desse próprio profissional que vem da formação daquela universidade, daquele curso de pós-graduação, né? Então, a universidade, a escola é a base para qualquer indivíduo. Então, é importante, né, também cuidar disso. Nós falamos bastante a respeito de carreiras, agora, no que diz respeito às empresas, né? Como é que esses conceitos de criatividade, inovação, podem ser inseridos? Olha, nos trabalhos que eu tenho realizado nas empresas, a gente começa a trabalhar muito com os líderes, né? Até o motivo do meu livro, que é os 4 Cs, é exatamente, o livro ele teve, a origem dele foi isso, né? Porque foi percebido que as pessoas, elas têm ideias, e são ideias fantásticas, porém elas não sabem vender. Isso é o que mais percebemos nas empresas, e as empresas buscam corrigir isso. Um outro fator importante é que o processo criativo, ele não se dá sozinho. Eu preciso aprender a compartilhar com as pessoas as minhas ideias e as melhorias das ideias. Isso também é um outro conceito que as organizações estão trabalhando até para poder gerar a melhor ideia. Outro aspecto que tem que ser cuidado é a liderança, né? O líder tem que ser um grande estimulador. Então, hoje, o que tem se trabalhado nas empresas, né? Uma que preparamos a liderança para que sejam mais abertas e que estimulem a criatividade na sua equipe. E quando a gente fala de criatividade e inovação, é melhoria daquilo que a gente já tem, o que eu posso fazer melhor e mais rápido, o que eu posso melhorar no atendimento no meu cliente, que novos produtos que eu posso criar ou melhorar os produtos que nós já temos. E aí, a importância do líder ser um estimulador da equipe, para que a equipe gere ideias, é um fator importante. Então, os trabalhos que têm sido feitos dentro das empresas têm sido exatamente nesse sentido. Trabalhar as lideranças, isso são técnicas, são ativadores, são ferramentas, né? Não é somente geração de ideias para clicar e ter ideias, né? Não é somente isso. Mas o que tem sido feito nas empresas? Tem trabalhado muito os líderes para abrir-se às coisas que são novas, perceber esse movimento de mercado e estimular a equipe, assim como ferramentas, né? As pessoas precisam aprender técnicas e, dependendo do objetivo, são técnicas diferentes, né? Uma técnica para gerar produtos, são técnicas diferentes para técnica de melhoria de processos internos, por exemplo. Então, hoje tem se trabalhado muito os líderes e tem se trabalhado muito as equipes com essas ferramentas para que eles consigam buscar respostas de forma diferente, né? E essas questões, a questão da criatividade, a questão da inovação, pelo que você tem observado pelo mercado, elas são questões que estão sendo implementadas apenas nas grandes empresas? Não, é muito interessante também, Luciana. A gente também percebe, às vezes, empresas de menor porte preocupadas com a inovação. Porque a empresa de menor porte, a agilidade tem que ser muito rápida, né? Então, ele constantemente tem que estar jogando produtos, serviços no mercado para ele se manter nesse mercado. E, ao mesmo tempo, as empresas de grande porte, que também são as empresas que têm um desafio muito grande, que é se diferenciar também dentro do segmento de empresas de grande porte, com os mesmos produtos, também elas têm essa preocupação. Para você ter uma ideia, agora há pouco tempo, teve uma indústria farmacêutica. Então, eles me pediram um programa de inovação, né? Um programa de criatividade e inovação, porque o cenário deles é um cenário muito refratário. Mesmo sendo uma empresa de indústria farmacêutica, onde a criatividade tem que ser muito forte, neste cenário é uma empresa regida por muitas regras, por muitas normas. E aí, consequentemente, os profissionais não sentem condições de criar. E o programa vai vir exatamente nesse sentido, que nós podemos criar dentro de situações onde as regras são muito duras, né? O que nós chamamos de criar fora da caixinha, fora de um pensamento convencional, e criar dentro da caixinha, que é dentro de um pensamento convencional. Então, a gente começa a perceber, então, você vê indústrias buscando
programas de criatividade e inovação para melhoria de processos internos, de processos de produção, né? Outras empresas na área na parte mais prestadoras de serviço para, poxa, de que maneira eu posso atender o meu cliente de forma diferente, né? E até mesmo com os negociadores. É muito interessante, os profissionais da área comercial estão buscando demais os programas de criatividade e inovação, porque eles estão sempre colocados em novos desafios. E se eles não tiverem argumentos diferentes, formas diferentes de apresentar os produtos, de vender ideias de maneira diferente, ele não consegue fechar sua venda. Então, assim, é um desenho de programa muito procurado pelas empresas também.